Fala pessoal, bom, nesse vídeo daqui eu vou mostrar para você 4 fundos imobiliários que estão rendendo mais do que a Selic. São fundos imobiliários que têm dividend yield superior à taxa Selic de hoje, que está na casa dos 7,75%. E o que é dividend yield? Dividend yield é a taxa de remuneração de um fundo imobiliário. Essa é uma métrica importante para saber quanto que você vai receber se deixar o seu dinheiro investido em um determinado FII. E não é só isso, eu vou mostrar os critérios pelos quais eu me baseei para escolher esses fundos imobiliários que eu vou mostrar para você também. Tudo que eu vou mostrar aqui vai ajudar você a tomar melhores decisões na hora de escolher os seus fundos imobiliários. Mas antes, é claro, você já vai soltar aquele dividend yield aqui no like e vai também fazer aquela demonstração de patrimônio no botão de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana eu trago vídeos como esse falando sobre finanças pessoais e investimentos para ajudar você. Desde 2009, o número de investidores em fundos imobiliários vem subindo de forma consistente. E isso aconteceu pelo fato da taxa Selic, nesse mesmo período, ter sofrido quedas repetidas no decorrer desse período, saindo do patamar de 14,15% e chegando até os 2% no início de 2021. Com isso, investimentos de renda fixa passaram a render menos. E a alternativa que o investidor escolheu foi migrar os seus investimentos para ativos de renda variável. E renda variável, como todo mundo sabe, é a classe de ativos onde os fundos imobiliários estão inseridos. E por que isso acontece? Porque existe uma correlação entre o IFIX e a taxa Selic. Toda vez que a taxa Selic sobe, o IFIX tende a cair. E por que isso acontece? Porque investimentos de renda fixa com Selic mais alta passam a ser mais interessantes porque entregam rentabilidades maiores e tem aí a segurança embutido neles. Mesmo tendo uma segurança maior, vale muito a pena investir em ativos de renda variável, sobretudo os fundos imobiliários. Porém, muitos investidores iniciantes em fundos imobiliários têm percebido esse movimento e estão na dúvida sem saber se permanecem com seus investimentos em fundos imobiliários ou migram também para a renda fixa. E é para resolver esse problema que eu fiz esse vídeo daqui, para mostrar para você exemplos claros de fundos imobiliários que estão rendendo mais do que a Selic. Dessa forma você não precisa ficar seguindo a manada, correndo o risco de perder dinheiro nos seus investimentos. Antes de mostrar aqui os 4 fundos que rendem mais do que a Selic, você precisa entender uma coisa. Para que um fundo renda mais do que a Selic, basta que o dividend yield distribuído por esse fundo esteja acima da taxa Selic do período. Por exemplo, se a taxa Selic estiver em 5% e o dividend yield anual distribuído por um fundo estiver em 6%, quer dizer que aquele fundo está rendendo mais do que a Selic. Porém, como a Selic atual está na casa dos 7,75%, para que um fundo imobiliário tenha valor de fato para o investidor, ele deve pagar essa taxa de 7,75% ao ano, mais um prêmio de risco, pelo fato dos fundos imobiliários serem ativos de renda variável. Mas atenção, você nunca deve analisar um fundo imobiliário baseando-se apenas no dividend yield distribuído por eles. Existe uma pegadinha nisso aí, e eu já falei sobre essa pegadinha nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Para escolher bons fundos imobiliários e que rendem mais do que a Selic, você deve seguir critérios. E são esses critérios que eu vou mostrar para você agora. O primeiro critério que eu utilizo para identificar um fundo imobiliário que rende mais do que a Selic é o critério de liquidez. Neste caso aqui, basta que o fundo tenha mais de R$200 mil em negociações, que eu já considero ser um bom fundo para prosseguir na minha análise. O segundo critério é o critério de taxas de administração. Por ser um fundo imobiliário, existe um gestor fazendo todo o trabalho sujo para você. E, obviamente, esse gestor ele cobra uma taxa por esse serviço. Porém, se essa taxa for muito elevada, no longo prazo pode comprometer a rentabilidade do fundo. Então, você deve escolher fundos que têm baixa taxa de administração. Uma taxa que eu julgo interessante é de até 1,5% ao ano. Um outro critério muito importante é o critério de diversificação. Os fundos imobiliários, por serem ativos de renda variável, devem diversificar o seu capital de forma a reduzir o risco das suas carteiras de investimento. E você deve identificar fundos diversificados. Evite fundos monoativos e monoinquilinos. Isso demonstra que o fundo expõe seu capital a apenas um tipo de ativo e tem apenas um inquilino. E caso aconteça alguma coisa, aquele fundo ficará sem os rendimentos que proporcionam os dividendos para você. O quarto critério de análise é o critério de preço. De nada adianta você escolher um bom fundo imobiliário, mas esse fundo está caro demais para você no momento. E para isso nós utilizamos a métrica de preço sobre valor patrimonial. Toda vez que essa métrica estiver abaixo de 1, quer dizer que aquele fundo está barato.
E toda vez que ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está caro. E o quinto critério de análise de um fundo imobiliário que eu utilizo é o próprio Dividend Yield. No caso desse vídeo, eu escolhi 4 fundos imobiliários que estão pagando acima da taxa Selic deste momento, que é de 7,75. E não importa se a taxa Selic vier a subir no futuro próximo, basta que você identifique fundos que estão pagando além dessa taxa e a lógica de raciocínio será a mesma. Mas agora atenção, esse e outros critérios são os critérios que eu utilizo para escolher fundos imobiliários em 15 minutos. Se você tem interesse em aprender como fazer isso, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição e conheça o meu treinamento Melhores Fundos Imobiliários da Bolsa. Nesse treinamento, através da técnica F15, eu mostro para você como escolher os melhores fundos imobiliários da Bolsa em apenas 15 minutos. Então, depois desse vídeo, clica no primeiro link e vai conhecer o treinamento. O fundo imobiliário número 4 que rende mais do que a taxa Selic é o MXRF11. Esse fundo é um queridinho dos investidores na Bolsa de Valores porque ele tem um preço de cota próximo aos R$10. Esse fundo é um fundo híbrido que investe majoritariamente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e em outros fundos imobiliários. No momento que eu gravo esse vídeo, cerca de 69% do patrimônio do fundo é destinado ao investimento em CRIs, 13% em permutas financeiras e 7% em FIIs. Os outros 11% estão no caixa do fundo. Um ponto interessante é que a estratégia de investimentos em fundos imobiliários adotada pelo MXRF11 é a seguinte: 39% do patrimônio dedicado ao investimento em FIIs está no setor de galpões logísticos, 33% estão investidos em lajes comerciais e os outros 19% em fundos imobiliários residenciais. A liquidez desse fundo é muito alta, ele é bem negociado e possui mais de 594 mil negociações por dia. A taxa de administração está na casa do 0,90%, abaixo dos nossos critérios de análise. O preço também é um ponto interessante, ele está sendo negociado atualmente num valor justo. E o dividend yield que esse fundo imobiliário distribuiu nos últimos 12 meses está na casa dos 9,13%. O fundo imobiliário número 3 selecionado aqui no vídeo é o IRDM11. Esse fundo é um fundo tipo papel que investe também a maior parte do seu patrimônio em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. A distribuição do capital do fundo está da seguinte forma: 61% está investido em CRIs, 30,60% em FIIs, cerca de 34% investido em FIIs e 3,95% no caixa do fundo. A liquidez do fundo está na casa das 46 mil negociações por dia, a taxa de administração é de 0,17%, no entanto, esse fundo cobra uma taxa de gestão que está na casa do 0,83%. Além disso, a relação preço sobre valor patrimonial está em 1,10%, 10% acima do valor ideal. E o dividend yield distribuído nos últimos 12 meses foi de 13,53%. Vale lembrar que nenhum desses fundos aqui constitui uma recomendação de compra. O fundo imobiliário número 2 que rende mais do que a Selic é o DEVA11. O DEVA11 também é um fundo de papel que investe a maior parte do seu patrimônio em CRIs. Esse fundo também pode investir em letras hipotecárias e as também chamadas LCIs. Esse é um fundo bem diversificado e diversificado por regiões. Seguindo esse gráfico disponibilizado pelo próprio relatório do fundo, você consegue ver que tem CRIs distribuídas em várias regiões do Brasil. A liquidez do fundo supera as 44 mil negociações por dia, a taxa de administração do fundo é de 0,20% ao ano e a taxa de gestão é de 1%. O preço sobre valor patrimonial está na casa de 1,05 e o dividend yield distribuído por esse fundo é de 18,55% nos últimos 12 meses. E o fundo imobiliário número 1 que rende mais do que a taxa Selic é o fundo HCTR11. Esse é um fundo muito famoso na bolsa, é um fundo híbrido. Ele investe tanto em certificados de recebíveis quanto em outros FIIs também. Nesse gráfico que está aparecendo na tela agora, você consegue ver a proporção de distribuição do patrimônio do fundo. 63,5% é investido em CRIs, 25,3% investido em FIIs e 11,3% está no caixa do fundo. A liquidez do fundo é bem alta, conta com mais de 98 mil negociações por dia, a taxa de administração é de 0,21%, a taxa de gestão é de 0,99%, a relação preço sobre valor patrimonial está na casa de 1,04%
e o dividend yield distribuído por ele está na casa dos 19,52% ao ano. E você já investe em algum desses fundos imobiliários? Escreve aqui nos comentários em quais desses você já investe. E se você quiser que eu traga mais vídeos como esse mostrando quais fundos rendem mais dividendos para você, comenta aqui embaixo, Fique Rende Mais. Assim eu vou saber se você deseja esse tipo de conteúdo e vou saber também se você chegou até aqui nesse vídeo. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Eu sou o Douglas Moreira, eu vejo você no próximo vídeo, porque trem bom é saber.